É isso mesmo que você leu. Rede Globo pode ficar fora 24 horas do ar. Bom, tudo isso aconteceu graças ao que muito bem disse aqui o Flávio Bolsonaro na sua rede social, na qual eu vou ler para vocês o tweet dele de um dia atrás, que foi no dia 10 de março, já na verdade 2 dias atrás, 10 de março, e foi publicado às 6h41 da tarde ou da noite, publicado no Rio de Janeiro. Jurídico do Jair Bolsonaro representará Organizações Globo no TSE por ser o único cujo lançamento de pré-candidatura à presidência não teve cobertura da emissora. Falta de isonomia pode ser punida com a suspensão de programação por 24 horas, segundo a legislação eleitoral. Bom, aqui nós vamos agora, através deste vídeo, constatar se realmente consta isso na Justiça Eleitoral brasileira, né? Porque se tem algo que funciona nesse país é o fisco, né? O nosso imposto de renda, a pensão alimentícia, se você não pagar, tu vai para cadeia. E uma outra dela é a nossa querida legislação eleitoral, que é extremamente severa. Quem não cumpre realmente sofre sanções pesadas. Enfim, e tem um outro ponto aqui que depois eu vou destacar, que é esta palavra isonomia, na qual eu vou trazer também a definição dela. Mas vale constar que eu dei uma verificada e de fato não houve nenhum tipo de divulgação, cobertura, né, da emissora Globo em relação ao Jair Bolsonaro. Até mesmo se vocês procurarem no site, né, você tem aqui no site do Globo, o g1.com, g1.globo.com, você vê a pré-candidatura, por exemplo, do Guilherme Boulos, do PSOL, cujo partido, né, vai ter também como vice a Índia Guajajara. Olha que bacaninha! Inclusive aqui no vídeo, que eu infelizmente não posso mostrar para vocês por questão de direitos autorais, você tem a jornalista que mal sabe falar o nome da vice. Ela comete uma gafe histórica, chama de Índia Guadalajara, alguma coisa assim. Bom, tirando essa questão pitoresca, você encontra ainda mais neste artigo e em outras publicações do G1 comentários do Boulos extremamente agressivo quanto ao Jair Bolsonaro, na qual ele chama Bolsonaro e Temer de bandido. Bom, Temer a gente de fato já sabe, é, e as provas mostram o seu caráter e as suas ações. Quanto ao Jair Bolsonaro, é um parlamentar que não está envolvido em nenhum tipo de esquema, né, de corrupção. Quanto, não obstante, se verificar o nome do senhor Guilherme Boulos e verificar o seu histórico, né, a gente sabe que ele está envolvido com os mais tipos de obscuridades na política e nas ações sociais, com muitas aspas. Enfim, e aí eu fui atrás, né, de saber se existe algum amparo realmente para o que o Flávio Bolsonaro falou, que é algo extremamente pesado, né? Imaginem só tirar a segunda maior emissora do mundo do ar. Será que isso é mesmo possível? Eu dei até uma lida em um artigo que a Fernanda Caprio, que é uma advogada eleitorista, publicou aqui no site do Jus Brasil, que eu faço questão depois de deixar o link para vocês, na qual, segundo o relato dela, o que consta na lei 9.504/97, que é a lei dos partidos políticos, né? Eu vou ler aqui para vocês, não teria como implicar uma ação contra a Rede Globo em relação às pré-candidaturas. Deixa eu achar aqui o ponto certinho para vocês, que fala de que não haveria obrigação de fazer essa cobertura. Aqui está. Isso é nas palavras dela e depois nós vamos verificar lá na lei se isso realmente consta, tá? Isso aqui é um resumo do que ela leu da Lei 9.504 e publicou este artigo no portal Jus Brasil. Em qualquer tipo de evento partidário é vedada a cobertura jornalística ao vivo. Bom, se é cobertura jornalística,
aqui só está dizendo ao vivo, mas creio que também gravado ou fazer qualquer tipo de divulgação. Porque logo adiante ela comenta o seguinte: os profissionais de comunicações, jornalistas, comentaristas, radialistas, artistas, apresentadores, etc., estão proibidos de utilizar em seus veículos de trabalho, TV, rádio, jornais, revistas, para anunciar pré-candidatura. Então, ou seja, segundo a Fernanda Capri, que é uma advogada da área eleitoral, a fala do Flávio Bolsonaro não teria subsídio, não teria substância, né? Bom, e aí eu abri aqui no Planalto do Governo, planalto.gov.br, e aí tem lá o número da lei, lei 9.504 de 97, né? E aí eu venho aqui no artigo correto e aqui no parágrafo 1, ou melhor, no ponto 1, vou ler para vocês. Artigo 36, tá? Depois quem quiser procurar, eu vou deixar aí para vocês o link na descrição. Qualquer coisa é só dar um Ctrl F no seu computador, digite a palavra isonômico e aí você já vai ser direcionado para o ponto que eu estou lendo aqui. A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos observados pelas emissoras de rádio e de televisão, o dever de conferir o tratamento isonômico. E vale grifar esta palavra, o dever de conferir. Ou seja, de fato há a obrigação dos veículos de informação, que são de concessão pública, rádio e televisão, né, de fazer sim a cobertura. Olha só, então de fato pode acontecer sim a possibilidade da segunda maior emissora do mundo, a Rede Globo, sair do ar. Cara, vocês têm noção disso? Vocês têm noção dessa notícia que eu estou trazendo para vocês? É algo extremamente pesado mesmo, forte mesmo. E que, vamos combinar, todos os brasileiros de bem esperam que de fato isso aconteça. É claro que o nosso desejo, os nossos anseios fosse que aconteceria um prazo aí maior, né? A lei deveria ser um pouco mais severa, não só 24 horas, ou de fato a Rede Globo deixar de existir. Bom, uma coisa que eu gostaria de destacar antes, vale lembrar que todas as ações a qual o Jair Bolsonaro teve que responder ou entrar, elas foram sempre ali de maneira ideológica, né? De maneira política, tratada de maneira bem obscura, né? A gente tem, por exemplo, o caso recente do STF, na qual o Bolsonaro, STJ, perdão, na qual o Bolsonaro teve que pagar aquela condenação a Maria do Rosário de R$ 10.000, né, por, segundo a STJ, apologia ao estupro. E não só isso, o próprio Bolsonaro já relatou vários casos na qual ele já entrou com ação sobre difamação, sobre inverdades que disseram sobre ele em alguns veículos de informação e que alguns juízes indeferiram seu pedido. Então é extremamente complicado. Há sim a possibilidade legal na área da legislação eleitoral do nosso país da Rede Globo ser retirada por 24 horas. E vamos combinar, seria sensacional.